Em Ribeirão Preto, a lei da ficha limpa foi aprovada pela Câmara e em breve deverá ser sancionada. Desta forma, comissionados condenados na Justiça poderão ser exonerados. Em toda a macro-região, moradores cobram agora para que os vereadores de outras cidades façam o mesmo. A lei da ficha limpa foi aprovada em Ribeirão Preto por unanimidade no início do mês pelos vereadores e aguarda a sanção do prefeito Duarte Nogueira. A lei, que já existe na esfera federal para cargos eletivos, que são vereadores, prefeitos, deputados, senadores e presidentes da República, poderá se estender no município para cargos comissionados. Muita gente comemorou a medida. Na prática, nós vamos assistir em Ribeirão Preto uma diminuição desse protecionismo, né, que a administração pública encontrou com os cargos comissionados, né? O professor da FEA USP em Ribeirão Preto avalia que este é um primeiro importante passo, mas que o município poderia ir além, profissionalizar as pastas com profissionais de carreira e mais qualificados. A gente só está pensando em pessoas que não têm nenhuma pendência judicial. Eu iria mais fundo e pensaria na profissionalização mesmo, menos cargos em comissão, menos cargos de confiança e mais funcionários de carreira e bem gerenciados e bem capacitados. O professor de marketing também avaliou que após a Operação Sevandija, a Câmara parece ter tomado consciência de que é fundamental atuar com transparência. Acho que até pelo que ocorreu em Ribeirão Preto na última gestão e com a última Câmara, fez com que os atuais se dessem conta de que eles precisam cada vez mais mostrar transparência e criar mecanismos de governança em que as pessoas, e principalmente a sociedade civil organizada, possa participar e apoiá-los. E a aprovação do projeto em Ribeirão Preto também reflete sobre outros municípios da nossa macro-região. Aqui em Sertãozinho, por exemplo, os moradores cobram para que os vereadores tomem atitudes semelhantes. Eu acho que isso é importante para qualquer lugar, né? Não só aqui em Sertãozinho, mas em qualquer lugar, qualquer região, qualquer cidade. Ficha limpa é muito interessante. Eu acho que tem que ter transparência em tudo e tem que ter honestidade e sinceridade. O problema do Brasil é um fator moral, então tem que começar a implantar a moral. O conselheiro da AMA7, Amigos Associados de Sertãozinho, garantiu que o projeto, que prevê mais transparência, é fundamental para todos os municípios e que, por isso, vai pressionar os vereadores a fazerem o mesmo. Essa é uma lei que vem para apoiar justamente isso, você fomentar que pessoas boas façam parte da política, pessoas boas façam parte de cargos públicos principalmente. Essa lei ela vai excluir aqueles ruins e dar espaço para as pessoas boas. A AMA7 ela quer fazer o quê? Ela quer agora que Sertãozinho siga o exemplo dessa lei em Ribeirão Preto e que seja aprovado em Sertãozinho também uma lei do mesmo porte. O projeto aprovado em Ribeirão já é debatido entre os parlamentares também em Sertãozinho. Estamos trabalhando já foi comentado qualquer coisa dentro da Câmara. Aí nós estamos reunindo lá diversos setores da Câmara e eu acho que há uma grande possibilidade sim de isso se tornar realidade em Sertãozinho. Em Araraquara, a lei da ficha limpa já existe há quase 5 anos. O projeto estabelece restrições para pessoas condenadas pela Justiça a partir de segunda instância. Pela lei, cargos de prefeito e vice, secretários, conselheiros e até dirigentes de entidades sociais mantidas por verbas públicas não podem ser ocupados por pessoas condenadas por crimes eleitorais e políticos, além de delitos previstos no Código Penal, como homicídio e tráfico de drogas. Eu acredito que esse tipo de aprovação de projetos que visem colaborar para que a vida pública seja um pouco mais ética, né, um pouco mais correta, eles são de fundamental importância para a população de maneira geral. Veja, a Lei Ficha Limpa, quando ela foi aprovada nacionalmente, ela tinha como um dos principais objetivos impedir com que aquele candidato que teve algum tipo de irregularidade, seja ela criminal, seja administrativa, seja com a Justiça, ele fosse impedido de concorrer às eleições. A alteração na lei orgânica do município, em julho de 2012, deu mais transparência e visibilidade para cargos políticos. E é justamente por transparência que grupos de estudos da Faculdade de Administração Pública da Unesp trabalham. Em março deste ano, foi divulgado um balanço em que foi constatado que todas as prefeituras de cidades próximas a Araraquara não cumprem a legislação em relação à transparência das contas públicas.
Para este professor, responsável pelo grupo de estudo, falta política de transparência dentro das prefeituras para que a legislação seja efetivamente cumprida. Nós constatamos que a imensa maioria dos municípios, independente do porte, são municípios que claramente não têm uma política de transparência. Embora haja diferenças entre eles, alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, eles disponibilizam informações apenas para cumprir exigências. Em São Carlos, o projeto Ficha Limpa Municipal já existe e completou 6 anos agora em maio. Ele se aplica para todos os cargos comissionados do município, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. O que é novidade na cidade é o Grupo Observatório Política Social, que tem como principal meta observar a política do município, cobrar por melhorias e fazer uma ponte entre os trabalhos da Câmara Municipal e a comunidade. O grupo foi formado na última eleição e tem à frente a Igreja Católica. O OPS já realizou debates e faz reuniões para levantar assuntos de interesse público. É um grupo de 8 a 9 pessoas que lá nos reunimos para poder elaborar as questões, pensar na gestão pública e dentro dos times de trabalho assim distribuídos, estes vão a campo e junto para poder fazer esse levante todo para que nós possamos atuar e agir diante do município. Em Franca, a lei da ficha limpa municipal já existe, e não uma, mas 2. Em 2011, a Câmara aprovou o projeto, mas o prefeito recorreu. Em 2012, o Legislativo aprovou novamente a lei da ficha limpa, que foi sancionada. Em 2014, a Justiça julgou o mérito da primeira lei e a considerou constitucional. Silas Cuba era o vereador na época e foi quem apresentou as matérias. Hoje fala com orgulho das leis que impedem condenados em segunda instância de assumirem cargos de confiança na prefeitura e também na Câmara. Cidadãos que queiram ocupar cargos de confiança de prefeito e vereadores, que tem algum tipo de condenação. Quem tiver, obviamente, não pode estar ocupando esses cargos. Na época, o grupo UDECIF, União de Defesa da Cidadania de Franca, também acompanhou e chegou a ajudar na elaboração do texto da lei. Para o presidente da entidade, é preciso que a população esteja sempre presente, ainda mais quando os assuntos forem polêmicos. A mobilização popular é fundamental e não só na criação da lei, tem que fiscalizá-la no dia a dia, fazer que ela seja cumprida na sua totalidade. Davi Florim para o Jornal do Clube. Em nota, a presidente da Câmara de Sertãozinho, Márcia Moreira de Souza Perassi, informou que não poderá comparecer à entrevista solicitada em razão de compromissos assumidos anteriormente, mas garantiu que a Casa de Leis cumpre todas as determinações dispostas na Lei de Acesso à Informação. Disse ainda que todas as ações da Câmara são amplamente divulgadas no site da Casa de Leis e que, em 2016, o Legislativo recebeu do Ministério Público a 31ª colocação no quesito transparência entre as 645 câmaras do Estado de São Paulo. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o presidente da Câmara, Rodrigo Simões. Em São Carlos, o também presidente da Câmara, Júlio César. Em Araraquara, Jefferson Iachuda, presidente da Câmara. E em Franca, Marco Antônio Garcia, presidente do Legislativo. Professor, depois de tudo que nós ouvimos e vimos, o momento é de integridade, honestidade acima de tudo. Acima de tudo, nós somos do tamanho da confiança que nós transmitimos. E esse resgate da confiança tem sido notado, graças a Deus, no Parlamento Brasileiro das 3 unidades, gradativamente. Na área estadual e federal, talvez menos, porque não foram renovados como os parlamentos das cidades, os parlamentos locais. Mas política é assim mesmo, Roberto. Ela é uma área do conhecimento humano que, no arco do tempo, varia de um bom conceito a um péssimo conceito. O bom conceito. Política é a arte de se atingir o bem comum. Olha que importância. Ou outro extremo, definido pelo senador Marcos Túlio Cícero. Política é a escola do crime. Nesse arco, ela tem variado ao
ao longo dos tempos. Nós verificamos nesse quadro que, entretanto, política é basicamente a realidade cultural, tanto na economia quanto na política, que caminham sempre juntos. Só que urna e mercado, na verdade, têm razões diferentes, objetivos diferentes. E nós verificamos, em primeiro lugar, que é muito comum, que perigosamente, o poder econômico tenta capturar o poder político. E aí nós temos o início da corrupção, porque nós temos, na realidade, nós tivemos isso. E estamos a caminho de reduzir gradativamente esse processo, porque o Brasil não é um país revolucionário. O Brasil é um país reformista. Essa é uma lei típica de um processo de reforma que está gradativamente se impondo. Ele vai atingir um ponto mais alto quando nós não precisarmos de mais de lei. Por quê? A lei é a prótese da ética. Quando existe, digamos, um estacionamento, Roberto, para deficientes, não precisa ter uma lei que puna quem descumprir essa exigência. Basta a consciência da pessoa se falar, vamos me mancar, como se diz publicamente. Mas, na verdade, não é isso que ocorre. E nós precisamos entender que os líderes nascidos do útero das urnas, legitimados pelo voto popular, continuem praticando esse tipo de ato numa sequência, numa progressão constante para resgatar o conceito e para transformarmos a confiança como a matéria-prima que se constrói bem o futuro. Em Ribeirão Preto está o presidente da Câmara, Rodrigo Simões. Rodrigo, afinal de contas, uma responsabilidade agora muito forte para a Câmara de Ribeirão Preto, que deve servir de exemplo para toda essa nossa grande região e deve ser também um incentivo político para essa macro-região. Como vocês estão trabalhando isso dentro da Câmara, sabendo da responsabilidade? Boa tarde a você. Boa tarde, professor. Boa tarde, Golfeto. Boa tarde a todos na região de Ribeirão Preto, aos companheiros que participam conosco desse link ao vivo. Olha, a Câmara está cumprindo seu papel. A Câmara de Ribeirão Preto, nós tivemos lá um projeto de lei do vereador Isaac Antunes, que foi votado, já é aprovado por unanimidade, que é a lei do ficha limpa municipal. Agora está nas mãos do Executivo e eu não tenho dúvida. Do jeito que está caminhando o Ribeirão Preto hoje, Executivo e Legislativo, essa lei será aprovada, será sancionada sim pelo prefeito Antônio Duarte Nogueira. Não temos mais espaço para as coisas erradas. Depois de tudo que aconteceu, esse terremoto que abalou Ribeirão Preto no mês de setembro para cá, onde nós tivemos uma renovação realmente muito importante no Legislativo e também, é lógico, no Executivo, agora com o Executivo trazendo uma equipe nova para trabalhar. A cidade caminha bem e a tendência nossa, o nosso foco hoje, o nosso objetivo é a transparência. Essa lei do vereador Isaac Antunes aqui em Ribeirão Preto, ela pode servir sim de exemplo aí para toda a região de Ribeirão Preto e a Câmara Municipal da nossa cidade está de portas abertas para sentarmos junto com todas as cidades da nossa macro-região, discutir, debater e auxiliar de alguma forma na implantação desse importante projeto que deve ser uma tendência em todo o país. Isso é natural. Repito, não temos mais espaços para as coisas erradas, para as caixas pretas que eventualmente ainda existam em algumas câmaras na região de Ribeirão Preto em particular. Estamos fazendo exatamente isso em Ribeirão, trabalhando com transparência, publicando no nosso portal salários de servidores com o nome completo, como foi publicado, começamos a publicar a partir de ontem. Em 4 meses de trabalho, eu posso dizer bem claro para vocês que fizemos mais do que foi feito em 40 anos de Câmara Municipal aqui em Ribeirão Preto, em relação à transparência, divulgando tudo, divulgando o salário de vereador, vencimentos de comissionados, a relação completa de todos os funcionários, todos os comissionados, de despesas de combustível, de selo, de papel, de telefone, enfim, estamos caminhando em Ribeirão Preto para ser a Câmara mais transparente do Brasil, através do trabalho, através dessas ações dos 27 vereadores de Ribeirão Preto. Eu vou agora até São Carlos, presidente da Câmara, Júlio César. Júlio,
Há necessidade em São Carlos também de apertar o pé para dar transparência e dar ficha limpa para quem for trabalhar como servidor público. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Golfeto. Boa tarde aos presidentes das câmaras aqui da região. Sem dúvida nenhuma, eu quero agradecer a todo o Sistema Clube, em nome da família Pisani, por dar a oportunidade de a gente levar para a comunidade da nossa região um importante debate. E queria dizer que eu me sinto hoje, essa tarde, homenageado. Porque, Roberto, eu fui o primeiro propositor no Brasil a fazer o Ficha Limpa aqui na cidade de São Carlos. Isso lá em 2010, né? Eu estava na época fazendo mestrado, né? E quando surgiu a Ficha Limpa para o sistema eleitoral, logo pensei em adaptá-la para a administração pública e fiz isso logo em 2010. Então a Câmara de São Carlos foi, de uma forma inédita, contribuiu para o país, porque logo depois, Senado, Assembleias Legislativas, câmaras, passamos a cópia desse projeto para centenas e centenas de cidades do município. Então nós iniciamos um processo aqui em São Carlos, através do meu mandato ainda de vereador, mas hoje presidente, é claro, de transparência, né? Acredito muito que a transparência vai fazer a diferença. E nós vivemos um momento muito difícil na política. E essas atitudes fazem com que a população passe a ver o legislativo de outra forma. Mas eu quero chamar a atenção dos meus colegas, presidente das câmaras, que está nos acompanhando nesse momento. A implantação da lei é uma parte do processo. Nós precisamos estar atentos também na fiscalização, né? Nós temos que acompanhar as nomeações, enfim. Tem que ter, sim, uma fiscalização para que essa lei, após sancionada, seja também colocada em prática. Nós temos inúmeros projetos de leis no Brasil todo que é sancionado, publicado e depois não tem sua efetivação através dessa realização. Então nós precisamos, sim, transparência na gestão pública. Eu acredito muito e nós temos que modernizar. Eu, como presidente da Câmara, estabeleci, e foi dito na matéria, acredito também na capacidade ou na capacitação dos nossos servidores, porque eu tenho brigado também, Roberto e Golfeto, acredito na gestão continuada. O Brasil tem que mudar o seu pensamento político. Gestão continuada por quê? Não podemos nascer e morrer, não se nasce e morre em 4 anos, não podemos ter gestão por partido. Nós temos que ter o quê? Pessoas que pensam a cidade de uma forma moderna. Gestão tem que ser para as próximas gerações e não para próximas eleições. Vamos agora até Araraquara. Presidente da Câmara, Jefferson Iachuda. Jefferson, quais são as lições que vocês de Araraquara estão tirando a partir dos depoimentos dados até agora, São Carlos, Ribeirão Preto e outros exemplos que foram apresentados na matéria? Há necessidade efetiva de fazer limpeza e saber aquele que vai trabalhar dentro de um organismo público? Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Golfeto. Boa tarde a todos os presidentes de câmaras participantes aqui de Franca, de Ribeirão, de São Carlos. Sem dúvida nenhuma, um debate muito importante, né? A gente ter a oportunidade de falar aos ouvintes do Jornal da Clube sobre essa pauta, uma pauta que trata efetivamente da transparência nos cargos públicos, né? A lei de ficha limpa no município de Araraquara, ela existe desde 2012, ela é de autoria do vereador Dr. Lapena. E de lá para cá, efetivamente, dentro da Câmara Municipal, ela vem sendo cumprida à risca com nossos assessores, assim como no Executivo. A gente acompanha a par e passo as nomeações publicadas no Jornal de Circulação do município e temos tido muito positivo o cumprimento dessa lei. A fiscalização que nós procuramos executar aqui no município atende tudo o que está prescrito na lei. E a gente também tem na Câmara Municipal toda a transparência que é prevista na Lei de Acesso à Informação, a Lei número 12.527 de 2011, né? Então, a gente disponibiliza, como já foi dito pelos presidentes da Câmara que já puderam falar, toda a parte financeira, toda a parte de valores que os servidores recebem, todos os gastos que a Câmara Municipal tem, está a contento, o Tribunal de Contas vem e aponta de maneira positiva o atendimento dessas leis. Eu vou agora até a cidade de Franca. Presidente da Câmara, Marco Antônio Garcia. Marco, para vocês aí de Franca, quais são as preocupações que vocês têm, ouvindo atentamente explicações dizendo da ficha limpa para o servidor também em outras cidades? Boa tarde a você.
Boa tarde, Roberto. Boa tarde, professor Golfeto e telespectadores do Jornal da Clube. Franca tem desde 2012 a lei da ficha limpa através do ex-vereador professor Silas Cuba e temos acompanhado de perto. Mas eu vejo uma preocupação maior, Roberto, essa até no âmbito federal e estadual. O que precisa ser feito pelos deputados é impedir que vereadores, deputados, prefeitos tenham também o CPF limpo, porque um cidadão que almeja um cargo eletivo e tem o nome dele negativado junto ao Serasa, SPC ou qualquer outro órgão desse que cuida da parte do CPF, deve manter CPF limpo, porque se ele não cuidou do CPF dele, certamente ele não está habilitado, não tem a capacidade nem moral para dirigir os destinos de uma cidade, de um estado ou até de um país. Portanto, vejo com bons olhos o caso de Ribeirão Preto recentemente aprovou a lei da ficha limpa. Em Franca, nós temos acompanhado, fiscalizado a contratação desses servidores. Eu posso dizer com muita propriedade que na cidade de Franca, na Câmara Municipal, nós temos as nossas sessões. Ela é transmitida em TV canal fechado, em canal aberto, através da TV Câmara em canal 61.3 e também pela internet. Então o cidadão tem como acompanhar o trabalho ao vivo, em tempo real, dos vereadores. E também tudo que se é feito na Câmara é colocado no portal da transparência, quer seja salário, as despesas, viagens de vereadores. E tem mais uma que eu devo dizer aos nossos colegas, aos nobres colegas presidente de Câmara. Franca é uma Câmara mais enxuta do Brasil. Nós somos em 15 vereadores, cada vereador tem apenas um assessor. Nós temos assessor de imprensa, nós temos no total 16 cargos em comissão, mais nada. Temos um dos menores salários do porte de uma cidade de 350 mil habitantes. Portanto, esse é o exemplo para as demais câmaras do país, que você não precisa de tanto assessor para ajudar o vereador. Ô Feto, eu estava ouvindo atentamente com você aqui do lado e fiquei me perguntando, o político que gosta do troca-troca, é dando que se recebe. Já estão rindo aqui, mas deixa eu conferir. Deixa eu acertar direito. Então, é dando que se recebe. Para esse político, depois de tudo que nós ouvimos, os dias estão contados. É o que nós estamos falando da cultura. A cultura é baseada no assistencialismo. Cultura brasileira, histórica, não é? É que no Brasil, nós tivemos, em primeiro lugar, governo. Nós tivemos governadores gerais em 1560. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Está aprovada a história de Portugal e a história do Brasil. Depois nós tivemos gradativamente a construção do Estado. A nação só surgiu no século XVIII. É histórico. É preciso um mínimo de conhecimento histórico para verificar que o Estado é que é a solução dos nossos problemas. Tem sido. Mas, na verdade, o verdadeiro regime que se quer construir é exatamente aquele que o cidadão que nasce da redução, na mesma proporção da redução do Estado, ele molda o Estado como ele deseja, e não o Estado que comanda o cidadão. Esse é o primeiro dado. E o cidadão nasce na cidade. Portanto, os atuais vereadores no Brasil têm uma oportunidade histórica de efetivamente fazer o momento histórico cruzar com o momento político. E daí surge a sociologia, que é exatamente a crítica da política. O perigo do populismo é isso, Roberto. O populista é aquele que faz aquilo que o povo quer. Muitas vezes não é o melhor. Popular é aquele político que faz aquilo de que o povo necessita. E às vezes ele necessita de alguma coisa que terá apenas efeitos positivos no futuro, enquanto o populista trabalha com o presente. E quando surge o populismo? Ele surge quando nós temos o funeral da esperança. E aparece então o populismo como o ópio do povo. O povo é enganado de maneira fantástica e gosta da enganação, porque a frustração que nasce
Ela nasce da ilusão. E a ilusão é plantada nas campanhas eleitorais, quando os políticos prometem como se tivesse o poder de um ser superior, do poder de Deus. E aqui que depois a frustração é histórica, de tal maneira que se chegou a um ponto que quer que se resolver problemas políticos sem políticas. Aí começa um outro tipo de demagogia que as lideranças do Brasil todo, da nossa região, da nossa macro-região, sejam os verdadeiros líderes que comecem o aspecto mais importante dos dias de hoje, que é um processo grande de transformação, lembrando sempre que o Brasil é um país que vai aos poucos. Nós temos o quê? O hardware moderno, mas o software ainda é dos tempos passados. E mais, um projeto como esse, que já teve em Araraquara, em Franca, em vários pontos brasileiros, em Ribeirão Preto agora, um projeto como esse ajuda a construir as instituições democráticas. Mas a grande tarefa do líder político é produzir uma sociedade democrática que o Brasil não tem ainda. Tem preconceitos e uma sequência grande de passivo que precisa ser neutralizado. É isso. Vou voltar a Ribeirão Preto, conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Simões. Rodrigo, necessário sim a ficha limpa, necessário saber aquilo que vai para o organismo do município, mas também tem uma preocupação do cidadão quanto aos gastos dos quadros administrativos do município. E o vereador, de um jeito ou de outro, participa disso também. Essa lei que vocês já votaram, que chega ao Executivo, cuida disso também? Vamos evitar gasto supérfluo? Na verdade, professora, a função do vereador é fiscalizar, e é isso que essa nova Câmara de Ribeirão Preto tem feito, fiscalizar todas as ações do Executivo, seja através das autarquias, superintendências, CODERP, DAERP, TRANSERP, as secretarias de forma geral, acompanhar. E estamos, com um time bom de vereadores nessa Câmara renovada, revigorada de Ribeirão Preto. Os vereadores têm feito esse trabalho de fiscalização. E eu posso dar um exemplo aqui muito claro, a prova maior disso, algo em torno de 2 semanas, quando foi nomeada aqui em Ribeirão Preto uma pessoa que estava envolvida no passado, na CPI dos bingos, enfim, numa confusão aí, que aconteceu no passado aqui na cidade. Essa pessoa foi nomeada e o governo corrigiu a tempo. Corrigiu após o legislativo se posicionar, se manifestar, indicar. Falar, o que está acontecendo? Essa pessoa aqui foi indicada, está no Diário Oficial, e por quê? De onde surgiu isso daqui? O governo imediatamente tomou providências. Essa é a função do vereador. E bem dito aí por vocês, acabou aquela era do toma lá da cá. E Ribeirão Preto, num passado recente, viveu bem isso daí. E a prova maior é que a população deu as respostas nas urnas, no último dia 2 de outubro de 2016, quando, de 27 vereadores, nós tivemos apenas 8 que voltaram. Nós temos uma Câmara hoje com 19 novos vereadores. E falo para vocês, trabalhando muito, a Câmara em toda, na sua totalidade, os 27 vereadores trabalhando, fiscalizando, buscando o melhor, cuidando da nossa casa. Nós temos que dar exemplo. Antes de qualquer coisa, de averiguar o que está acontecendo fora do parâmetro da Câmara de Ribeirão Preto, nós temos que cuidar da nossa casa, da nossa cozinha. Isso está sendo feito, publicando, enfim, abrindo a Câmara para toda a população. E a partir daí, fiscalizar o governo e acabar de vez com essa política nojenta, nefasta do toma lá da cá. Não tem espaço para mais esse tipo de política aqui em Ribeirão Preto. Eu vou agora até São Carlos, presidente da Câmara, Júlio César. Júlio, para acabar com estou te dando alguma coisa e você me retribua e inchando tudo aquilo que a gente já cansou de ver dentro do organismo do município. Aí em São Carlos também teve essa preocupação no passado e como que está o presente? Roberto, essa preocupação tem que ser todos os dias. Eu tenho 2 mandatos como vereador, né? Relativamente, é pouco tempo de política e já fui o vereador mais votado da história da cidade. E assumi essa responsabilidade e sei disso. Então, a implementação dessa lei lá em 2010, do ficha limpa administrativo, municipal, quando nós começamos esse processo, a primeira do Brasil, é uma forma de demonstrar que eu, como vereador, agora presidente da Câmara, faço parte de uma nova geração de políticos.
comprometidos em trazer a transparência, a modernização, a capacitação, e nós temos que fazer isso. Em relação à transparência, nosso site hoje, nós quase que aumentamos em 8 vezes o número de acessos ao nosso site, porque nós colocamos todas as informações no site, transparente mesmo. Entregamos nos 100 dias do meu mandato como presidente da Câmara, e talvez as outras câmaras possam aproveitar também, entregamos à população de São Carlos um aplicativo, Hoje, na palma da mão, o munícipe pode acompanhar quanto ganha o vereador, onde os carros oficiais estão viajando, com quem foi, para quem foi, qual o assunto, todas as informações, o que se gasta, o que se paga, pagamento diários. Outra coisa importante que eu sugiro às outras câmaras também que façam isso e acompanhem, implementamos agora, a partir de janeiro, todas as compras da Câmara Municipal de São Carlos é feita através de pregão eletrônico, do clipes ao açúcar, do combustível, da aquisição de serviços, enfim, através de licitação do pregão eletrônico, que é a modalidade mais transparente e eficiente que nós temos. No primeiro lote, Roberto, de compra, quando nós inauguramos essa modalidade, a economia chegou a quase 40%. A administração pública tem que ser eficiente, não se cabe mais, não se comporta mais troca-troca ou coisas escusas, não. Para você ter uma ideia, eu fiquei, durante 15 meses, eu assumi o cargo de secretário de Planejamento e Gestão. E na oportunidade, implantei, de forma inédita também, certificamos a secretaria em relação ao ISO 9001. Isso é importante, demonstra que não cabe mais esses acordos obscuros, mesquinhos e interesses pessoais. Gestão, vou repetir, a gestão tem que ser continuada, compartilhada, pensando nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Eu vou agora até Araraquara conversar de novo com o presidente da Câmara, Jefferson Iachuda. Jefferson, nós estamos falando de cidades de porte mediano, nós estamos conversando com vocês, são políticos de cidades um pouco maiores aqui na macro-região. Mas é bom não esquecer que nós temos também cidades menores que estão espalhadas por toda essa região. Os exemplos que vocês estão citando e dando agora nesse depoimento no Jornal da Clube servem também para essas cidades menores? Com certeza servem, viu? Eu fico muito feliz em ouvir os depoimentos dos nossos presidentes de Câmara que participam nesse momento, né? E realmente eu acredito que tenha ocorrido na maioria das cidades a renovação dos vereadores, né? Aqui em Araraquara não foi diferente. Dos 18, são 12 vereadores novos, né? Com uma motivação diferente, fiscalizando efetivamente, né? E os exemplos que foram citados pela Câmara de Ribeirão, de Franca e de São Carlos, a gente também vem cumprindo aqui na cidade, na Câmara Municipal, como foi citado pelo vereador de São Carlos, as compras são todas feitas também por pregão eletrônico, né? Logo no começo do nosso mandato, nós fizemos um requerimento para o prefeito municipal, para o executivo, que havia declarado que havia comprado 1 milhão em medicamentos, né, com 30 dias de governo. Fizemos, então, o requerimento e ele nos retornou passando todos os dados, né, que foi com recurso federal e utilizou pregões do mandato anterior, né? Veio num CD, tudo gravadinho direitinho, e a gente pôde observar ali a transparência, que não houve superfaturamento. Então, na verdade, esse é o papel do legislativo, né? Então, acredito que a gente vem cumprindo bem e isso serve para todas as cidades, não interessa o porte da cidade, se ela é uma cidade grande, média ou pequena. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e continuemos assim. Parabéns aos meus colegas vereadores aí e vamos em frente. Vamos à Franca agora, presidente da Câmara, Marco Antônio Garcia. Marco, afinal de contas, essa preocupação com ficha limpa para quem vai ser servidor vai ajudar a formar uma nova geração de servidores municipais? Roberto, acredito que sim. Porque, mais do que a ficha limpa, o próprio cidadão, quando ele é convidado, se ele tiver algum problema de condenação em primeira instância, ele já tem que se mostrar impedido, falando ao prefeito, eu não posso receber essa nomeação, esse cargo, em função de eu ter problema com a justiça. Porque, para ele, é muito desagradável depois ter que ser exonerado por motivo com problema com a ficha limpa. Portanto, eu acredito que essa lei veio para ficar e aqueles municípios que ainda não têm
essa lei da ficha limpa, deve colocar em votação e o prefeito deve sancionar, porque afinal de contas, nós, homens públicos, que temos cargos eletivos, nós temos a obrigação de ser o exemplo. Mas é obrigação. Todo cidadão tem que ter, mas aquele que recebe dinheiro público, porque o subsídio do vereador vem através dos impostos. Eu ainda acredito que a população deu um basta. Eu estou no meu 5º mandato, Franca não foi diferente. Dos 15 vereadores, apenas 5 voltaram, houve uma renovação de 10 vereadores. Portanto, são 2/3. Eu acredito que essa lei deva se espalhar por todo esse Brasil. Somente assim nós poderemos fazer uma cidade, um país com dignidade e com respeito com o dinheiro público. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o presidente da Câmara, o Rodrigo Simões. Em São Carlos, o também presidente da Câmara, Júlio César. Araraquara, Jefferson Iachuda, presidente da Câmara também. E em Franca, Marco Antônio Garcia, presidente do Legislativo. Professor, para encerrar a nossa conversa, nós ouvimos falar aí, até durante a matéria, secretarias profissionalizados. Isso aí evitaria indicações estranhas aos interesses do cidadão? Roberto, política é arte, administração é ciência. Governar é uma arte e não uma ciência, porque a sociedade é um organismo e não um sistema. Então é preciso ter a consciência clara desses limites. O importante é verificar, é preciso evoluir. Não se tinha nem lei. Hoje já passamos a ter leis que exigem um cumprimento de decência. Agora, decência e ética, que no fundo são algo estudados na ontologia. É do ser. Ser ético na política é uma coisa. A política não tem ética. Ela tem moral. Quem tem ética é o político. Então é ele que faz. É preciso ter ética, depois da lei evoluir para a ética. A ética é a prótese da lei. Ela só precisa ter lei quando a ética já está em funeral ou está em concordata. Esse é o primeiro. Segundo, é preciso o soft evoluir a partir do que é o hardware. Terceiro lugar, é muito importante também que se tenha a certeza de que é preciso se passar aí do populismo, que é um defeito, e produzir-se políticos que são populares. Esses são os dados fundamentais que nós devemos considerar e que deve ser levado na devida consideração, na devida análise, porque no fundo eu tinha anotado até um outro, a sociedade tem que entender que ele precisa de líderes que administre a política, porque a política que nasce do útero, da urna, é muito mais importante do que o próprio processo de administração, onde se chega através de um concurso público. A urna acima do Estado. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado. Bom fim de semana para você. A você também, muito obrigado. Muito obrigado.